Boa noite. Numa época de grande atividade comercial, a Autoridade Regional das Atividades Económicas redobra a atenção em nome do respeito pela lei e na defesa dos consumidores e da saúde pública. É das queixas, das ações inspetivas, mas também das ações de sensibilização que vamos falar hoje com Rafaela Fernandes, Inspetora Regional da Autoridade Regional das Atividades Económicas. Muito boa noite, doutora. Como é que se pode caracterizar o vosso trabalho, o trabalho da Autoridade Regional das Atividades Económicas? Boa noite, Virgílio. Em primeiro lugar, agradeço a disponibilidade e o convite para cá estar. A Autoridade Regional de Atividades Económicas é, tal como o próprio nome indica, uma entidade do serviço, é um serviço público, na dependência do Governo Regional, é uma autoridade administrativa em matéria económica e em matéria de segurança alimentar. E a sua atuação pauta-se por aquilo que são as regras do processo administrativo, pelo procedimento administrativo, na medida em que depois temos de cumprir tudo aquilo que é o quadro legal vigente. Ou seja, a Autoridade Regional atua de acordo com as atribuições que lhe são dadas pelo quadro legal, e essa atuação, não só nas matérias que são definidas como sendo matérias da competência das atribuições da Autoridade Regional, é também uma competência que, ao nível, na sua execução prática diária, e eu gostaria de salientar este aspecto, o corpo inspectivo, os inspectores, têm uma autonomia técnica para fazerem precisamente as ações de inspeção e de fiscalização. Essa autonomia técnica passa por terem um contacto direto com os operadores económicos, e também é importante sabermos que qualquer apresentação por parte dos inspectores da ARAI, pela abreviatura para simplificarmos, é sempre acompanhada de uma identificação. Essa identificação, eu trouxe para que os operadores económicos fiquem com essa informação, essa identificação passa sempre pela exibição de um crachá idêntico a este, que é de um deles, de resto, e por um boletim de visita, por um boletim de inspeção que é deixado no operador económico. E é a partir daqui que começa a nossa relação com os operadores económicos quando há uma ação de fiscalização. Estas ações de fiscalização, de acordo com... e é um boletim que fica um duplicado para nós, portanto, nós sabemos que lá tivemos e o operador económico também sabe que foi visitado pela ARAI, Serviço do Governo Regional. Estas nossas deslocações aos operadores económicos acontecem em duas perspectivas. Acontece numa perspectiva porque houve uma denunciante, como se referia antes, que é uma denúncia de um consumidor, uma queixa, que leva a que haja uma possível situação de contraordenação económica e até mesmo de crime, que depois deve ser comunicado por nós aos tribunais, porque a Autoridade Regional de Atividades Económicas, além de ser um serviço de fiscalização, tem depois também uma componente enquanto órgão de polícia criminal. E isso dá-lhe precisamente a responsabilidade de ter de fazer a comunicação quando tem notícia de crime e também de ser coadjuvante e de fazer aquilo que é determinado pelos senhores procuradores ao nível da investigação de tudo aquilo que possa, no âmbito da contraordenação económica ou das infrações ao nível do setor alimentar, ser passível de ser um crime e não apenas uma contraordenação. E temos alguns exemplos disso que depois daqui a pouco eu posso referenciar. Isto é um órgão de polícia criminal? Os inspectores têm uma formação específica, digamos assim? Os inspectores têm todos um curso específico de inspeção, independentemente da sua formação académica. Temos 2 médicos veterinários, temos pessoas licenciadas em Direito, temos várias áreas de formação, mas depois há um curso de inspeção. Nesse curso de inspeção é naturalmente assegurada uma formação integral dentro daquilo que é a própria fiscalização económica e na componente do setor alimentar. Há 2 aspectos que também é relevante salientar. Tudo que se possa imaginar que sejam competências da ASAI, as regiões autónomas, face àquilo que foi a regionalização também deste serviço, quer a IRAI nos Açores, quer a ARAI na Madeira, têm precisamente as mesmas competências que tem a ASAI a nível nacional. E essas competências têm um universo que não é apenas o regime geral de contraordenações, que é uma lei já muito antiga, mas depois é toda uma panóplia de diplomas que obrigam uma formação permanente. Portanto, há um curso de inspeção inicial de acesso à carreira, mas depois há formação frequente e periódica que a própria exigência, em função daquilo que são atribuições cada vez mais a este serviço de inspeção, obriga que eles sejam formados. E nós tivemos recentemente matéria de alojamento local, que passou a ser competência da ARAI, e nós é que fazemos essas inspeções, essas fiscalizações, tudo o que tem a ver com a fiscalização dos parques infantis também, que na componente dos parques infantis que sejam titulados por autarquias locais, ou seja, câmaras e juntas, é a ARAI que fiscaliza, mas os parques que não sejam das autarquias locais são fiscalizados pelas câmaras municipais. Temos uma componente de fiscalização a nível dos campos de férias, isso de resto fizemos este verão, o que foi importante para percebermos como é que essa atividade funcionava, seja ela promovida por operadores económicos, seja ela promovida por associações. E a que conclusões chegaram?
Foi uma ação inspectiva bastante profícua, porque nós conseguimos identificar as situações de infração. Tivemos 2 situações graves porque estava em causa condições de asseio e higiene no espaço onde as crianças estavam e, portanto, foi feita uma intervenção até da Autoridade de Saúde Pública. Depois também é importante salientar que nós, enquanto Serviço Público, temos também um trabalho de parceria com outros órgãos de polícia criminal e aqui tenho que referenciar, e com as outras polícias, tenho aqui que referenciar, de facto, a excelente colaboração que há com a Polícia de Segurança Pública, com a Guarda Nacional Republicana, com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com os outros serviços do Governo, nomeadamente a Terram, com a própria Direção Regional da Agricultura e depois com os departamentos da Fiscalização Municipal e, particularmente, com a Direção Regional do Turismo, porque numa terra de turismo como a nossa, há naturalmente uma preocupação em que as coisas funcionem bem. E tudo aquilo que é situações de insatisfação manifestadas pelos turistas que nos visitam e que normalmente vão ao turismo, é de imediato enviado para nós e, portanto, nós recebemos de todas estas entidades de informação factos que são investigados por nós, averiguados por nós e que daí podem resultar ou é um processo de contraordenação ou é matéria criminal. Doutora Rafaela Fernandes, ainda há pouco exibiu aí o crachá, fica com a sensação que há pessoas também que se tentam passar por inspectores. Isto de facto acontece ou não? Bom, isto é uma informação aos operadores económicos para o caso de alguma situação a este propósito se colocar. Por vezes nós temos, e porque nós temos tido ações inspectivas com maior intensidade, nós estamos neste momento com cerca de 2.000 ações inspectivas feitas este ano e o ano ainda não acabou, portanto nós prosseguiremos a nossa atuação até o dia 31 de dezembro e para que não haja confusão na parte do operador económico, o que é importante? Há ações inspectivas que de facto são feitas porque há uma queixa prévia e essa informação é dada no momento em que a Brigada de Inspeção está no operador económico, nas suas instalações. E há outras situações de intervenção, e essa tem sido cada vez mais intensiva da nossa parte, que é na proatividade da própria autoridade regional e também muito num plano preventivo. E nós selecionamos os setores onde faz falta fazermos alguma intervenção, mais do que aquela que depois nos vem sendo chegada pelos consumidores. E muitas vezes evitamos que haja até consumidores que venham a reclamar daquele operador, porque nós já tivemos, sem haver uma queixa, e há correções que os operadores económicos fazem. Porque nós temos esta perspectiva também, e a orientação que nós temos da tutela, e nós estamos na tutela da Vice-Presidência do Governo, tivemos antes na Secretaria Regional do Turismo, houve esta mudança em termos de reorganização do Governo, mas há sempre uma orientação clara que é o Serviço Inspectivo, antes de mais, tem que resolver os problemas nesta perspectiva da prevenção. E, portanto, não há prazer nenhum em aplicar coimas e contraordenações, há sim a satisfação de perceber que o mercado está melhor. Portanto, uma pessoa que chegue e que se apresente como inspetor da ARAI tem que apresentar esse crachá. Tem que ter o boletim de inspeção, onde vai ser identificado, onde vai até mencionar a que título é que lá vai. Se tiver havido uma queixa prévia de um consumidor, vai dar essa satisfação ao operador económico, ao comerciante, vamos lá pôr nestes termos. Se tiver a ver com uma iniciativa nossa, somos nós Pode-me só passar o crachá e o livro, que nós vamos mostrar aqui também para os nossos telespectadores. Só vou chegar um pouco isto aqui à frente. É importante que os operadores percebam que quando nós vamos a um estabelecimento comercial, essa ida a um estabelecimento comercial pode ocorrer até 10 vezes no mesmo mês ou 10 vezes na mesma semana. E nós vamos lá sempre, naturalmente, com a perspectiva de garantir sempre o apuramento dos factos. Porque neste processo de contraordenação, independentemente da narrativa que nos chega numa primeira mão, também temos que sempre fazer e ver qual é a outra versão dos factos. E claro que nós recebemos denúncias caluniosas, algumas anónimas, outras identificadas, que depois não se verificam no local. E há sempre um direito de defesa, que é assegurado, como é óbvio, porque nós temos que nos reger pela lei e, de acordo com aquilo que é a legislação aplicável à contraordenação económica, que depois temos subjacente também o processo penal, obriga a salvaguarda do direito de defesa. Ou seja, ninguém vai ter que pagar uma coima porque foi um inspetor num dia entregar uma coisa dessas verdes, um documento desses verdes e que tem uma coima para pagar na hora. Isto nunca vai acontecer, porque todo o procedimento, desde a primeira hora até à decisão, que ainda por cima as decisões são tomadas naturalmente pelo dirigente máximo do serviço, que sou eu, essas decisões que são tomadas são sempre com a salvaguarda do direito de defesa do comerciante, que é constituído o arguido, mas que isso não deve significar, parece um termo um bocado negativo, mas não deve assustar as pessoas, porque o direito de defesa é assegurado em todo o procedimento e, portanto, jamais haverá algum tipo de inspetor da ARAI que lá vá cobrar uma coima para entrega imediata do valor em mão. Isso não é possível, porque as coimas são pagas ou no nosso serviço ou diretamente na tesouraria do Governo. Quanto tempo leva a resolver um caso, por exemplo? Os processos levam o tempo que depender para efeitos do exercício do direito de defesa.
Há um primeiro prazo em que os comerciantes, quando recebem as nossas notificações para pronúncia, têm depois um prazo para responderem, que são 15 dias, mas podem pedir uma prorrogação de prazo, porque imagino que estão dependentes de um documento da Câmara ou de um documento de outro serviço do Governo, e naturalmente nós temos que acolher a este pedido de aguardarmos a entrega daquele documento. E, portanto, os processos podem durar um mês, como podem durar 6 meses. Tem muito a ver com a dinâmica que Quantos o processo tem. processos de contraordenação foram registrados este ano? Nós neste momento estamos com 345 processos de contraordenação. No ano passado tivemos 388, portanto a perspectiva do que nós ainda temos de ações até o final do ano é que atingiremos o mesmo número. Posso também, já agora, adiantar em termos de números, que nós tivemos já este ano cerca de 3.000 reclamações de consumidores. Volto a dizer, essas reclamações não significam que haja matéria para 3.000 processos. Não estamos a falar disso nesse aspecto. Estamos a falar de muitas situações que até são conflitos de consumo, portanto não é matéria de intervenção da ARAI porque não há nenhum ilícito contraordenacional. Matérias, por exemplo, de atendimento, porque o empregado não se portou bem, porque a pessoa achou que ele foi mal educado, não é matéria de ilícito contraordenacional, portanto nós temos que arquivar essa reclamação. Todas as outras que têm matéria, fixação de preços que não estava, a garantia do banco não foi cumprida. E agora nesta época de Natal, porque estamos, e até é oportuno até esta conversa hoje, porque neste período de Natal começam depois a chover. A partir do dia 25 de novembro, e vou usar esta expressão, começam a chover as reclamações, porque às vezes há situações que não correm muito bem nas trocas do dia 26 e nas trocas do dia 27, então começam a chover reclamações até o dia 3, 4 de janeiro, que têm a ver muito com o período de compras mais intensivo desta época do ano. E estas reclamações surgem diretamente para a ARAI ou através do livro de reclamações? Eu há pouco não fiz menção a isso, mas nós temos consumidores cada vez mais afinados em apresentarem uma reclamação no livro. Temos, a propósito do livro de reclamações, já agora também vou aproveitar para falar sobre isso. Os comerciantes são obrigados a ter um livro de reclamações em suporte físico, em suporte de papel. Devem adquiri-los na ACIF, para quem não sabe ainda, porque infelizmente ainda há uns operadores que não sabem que têm que ter um livro de reclamações. E isso dá uma coima que, a coima mínima são 1.500 euros. Estamos a falar de uma coisa a sério, num caso de pessoas coletivas. E custa 19 euros o livro já agora, portanto as pessoas não vale a pena dramatizar pela falta de um livro que não é pelo preço. E o livro de reclamações é naturalmente o primeiro meio de defesa, vamos lá pôr, do consumidor quando não está satisfeito. O que é importante é que o consumidor tenha da parte do operador económico, por não ter até resolvido aquele problema no momento, antes até de escrever o livro, é importante que o operador económico resolva aquele problema antes até do assunto nos chegar. A lei define que o operador económico tem que nos enviar a folha e tem que dar esclarecimentos sobre o assunto. E a questão é que, quando perguntava há pouco da morosidade dos processos, é possível haver um consumidor que reclama hoje e que nós só lhe conseguimos dar uma satisfação daqui a um mês. Porque nós levamos um mês até ter a outra versão dos factos, além depois de toda a averiguação que é obrigatório fazer para podermos apurar realmente a matéria. Também, a propósito do livro de reclamações, deixo aqui em primeira mão que o livro de reclamações eletrónico, que entretanto deveria estar já absolutamente operacional desde o verão deste ano que está a acabar, teve de ter aqui uma dilação de um ano, fruto das complicações da plataforma informática. Essa plataforma informática é tutelada pela Casa de Imprensa da Moeda. E, como se compreenderá, e quem tutela todo esse processo é a Direção-Geral do Consumo. Ora, como se compreenderá, e basta pensarmos aqui uma plataforma informática para acolher, paralelo com aquilo que acontece com as finanças, que de vez em quando o sistema está em baixo. Então nós estamos agora a começar numa plataforma que será qualquer coisa parecida com a das finanças. Fizeram os testes? Onde os testes já foram feitos agora em novembro. E nós, neste momento, já temos a plataforma a funcionar, mas sempre com limitações que temos estado a corrigir sempre com acompanhamento do Departamento de Informática da Casa de Imprensa da Moeda. Eu tenho feito já alguns contactos com alguns gabinetes de contabilidade, precisamente para criarmos aqui alguma ponta. Aproveito para deixar essa informação, que não vale a pena agora, nestes dias de Natal, estarem a pensar que têm que adquirir de imediato o livro eletrónico, porque, de facto, houve esta dilação até o início do verão do próximo ano, portanto, podem perfeitamente, com mais descanso, a partir de janeiro, começar a fazer essas aquisições do livro eletrónico. Atenção, tem que comprar um livro eletrónico por cada estabelecimento, se for uma empresa que tenha mais do que um estabelecimento. É um software próprio, é isso? É, sim. Pois há um link que aparecerá no nosso site. Quando tudo estiver operacional, o site da ARAI terá precisamente o link que depois deve ser utilizado pelos consumidores. E todos os agentes económicos são obrigados a adquirir? Todos os operadores económicos são obrigados a adquirir o livro eletrónico e não dispensa de ter o livro físico. Atenção, porque a vantagem do livro eletrónico, se permite já agora, é que o livro eletrónico permitirá no comodismo ao consumidor, e tem a ver com as medidas Simplex, em que o consumidor não tem que estar na loja
a fazer a reclamação, a escrever no livro. Se calhar muitas vezes até nem sabe como é que há de fazê-lo. Pode fazê-lo depois no conforto da sua casa, entra no link, identifica o operador económico, põe a sua localização, neste caso vai ser a Madeira, vai identificar quem é a entidade que fiscaliza e vai narrar os factos, vai juntar a prova, que isso muitas vezes também falta e nós temos que requerer, mas será que comprou mesmo naquele sítio ou não? Então vai ter a oportunidade de juntar os documentos todos com mais alguma organização diretamente nessa plataforma que depois vem ter a nós na mesma para depois desencadearmos todo o processo que neste momento já fazemos com E em termos de gestão das reclamações, as pessoas podem acompanhar também a evolução do processo através da internet? Elas o que vão fazer é sempre, porque há informação que nós nunca vamos conseguir despejar lá, perdão uma expressão, em função da averiguação, porque é impossível ou impraticável conseguirmos. Estamos a falar de termos num dia, podemos ter 50 reclamações. É impraticável isso acontecer, mas o nosso serviço está sempre disponível. Nós temos um serviço de piquete, não é 24 horas, vê sobre 24 horas, mas estamos 7 dias da semana disponíveis. Claro que estas informações sobre as reclamações podem ser feitas diretamente nas instalações na Rua Direita ou através do contacto telefónico. Também há uma questão importante, para além de toda esta panóplia de intervenção que a ARAI tem, nestes temas todos que falámos, e a propósito da segurança alimentar, também às vezes as pessoas têm essa ideia que a segurança alimentar é só aquilo que se vê nos restaurantes, onde nós estamos a consumir e que é só a partir daí que há reclamações. Não é verdade. Nós temos muitas reclamações, dos supermercados, como temos dos talhos, como também temos dos restaurantes, das padarias, das pastelarias. Portanto, estamos a falar aqui genericamente dos setores do setor alimentar. E há uma atuação que a ARAI também tem, que é a inspeção às cantinas dos equipamentos públicos. Isso no ano passado já se fez, este ano também volta-se a fazer. Estamos a falar de cantinas de escolas, hospitais e lares. Dos lares, sim. E voltámos novamente a fazer uma ronda, nestes termos um bocado mais simplistas, por um conjunto de cantinas em equipamentos públicos. É de louvar, de facto, a organização que existe em relação a isso, porque também é bom as pessoas... E há muitas infrações? Qual é a infração? Não temos registro de infrações, porque estamos a falar, de facto, de uma grande organização, de um trabalho de qualidade que é feito, muito baseado naquilo que depois são os sistemas de controle de análise de riscos, aquilo que nós dizemos que o HACCP, que depois é cumprido por parte destes operadores. Destes operadores que são, no fundo, entidades públicas, algumas delas, outras são entidades privadas que têm que garantir segurança alimentar no fornecimento das refeições que asseguram os seus utentes, portanto, às escolas, no caso dos alunos, e nos lares e nos hospitais é quem lá está. A área de segurança alimentar é precisamente uma das grandes áreas de atuação da Autoridade Regional das Atividades Económicas. São detectadas muitas irregularidades no seu todo? A segurança alimentar é uma área prioritária em termos de intervenção, de acordo com o que foi definido pela tutela. E essa intervenção da ARAI vai desde o início, desde a hora em que, ou melhor, a intervenção que o Governo tem nesse controle vai desde a primeira hora, desde o momento em que os produtos entram na Madeira, e aí a competência é da Secretaria Regional da Agricultura, e a partir do momento em que elas entram nos operadores, a responsabilidade é nossa em termos de controle e fiscalização, sem prejuízo de competências de outras entidades também, nomeadamente na tutela da Secretaria Regional da Agricultura. O que é que eu gostaria de salientar relativamente a isso? Nós fazemos, com periodicidade, operações stop para o controle do transporte de mercadorias, de géneros alimentícios. Essas operações é um exemplo de sucesso da colaboração que nós temos. Felizmente temos esse acolhimento, essa disponibilidade da parte quer da Guarda Nacional Republicana, quer da Polícia de Segurança Pública. Posso dizer também em primeira mão, porque isso não se publicitou, porque há coisas do Serviço Inspectivo que não se diz no dia seguinte, mas tivemos uma grande intervenção no dia 16 de outubro, a propósito do Dia Mundial da Alimentação, que envolveu as 3 forças de segurança, e conseguimos durante 2 horas, porque depois há o pico, porque vivemos numa terra pequena, e depois as ocorrências da Madeira dizem logo onde é que está uma brigada da polícia a fazer operações stop. E, portanto, nós conseguimos em 2 horas, 3 horas, uma manhã, mas com intensivo de 3 horas, fazer uma fiscalização que abrangeu cerca de 300 viaturas. E quais foram as infrações? Nós tivemos infrações ao nível de... Portanto, houve matéria que é competência de intervenção do PSP, houve matéria que depois teve outro ao nível do Código da Estrada, portanto é outro campeonato. Nós, em termos de intervenção, tivemos situações em que não eram respeitadas as temperaturas dos frios na circulação dos congelados. Tivemos a apreensão de mercadoria que estava boa, e, portanto, a mercadoria que foi apreendida porque não estava a viajar em condições de segurança ou ser transportada em condições de segurança alimentar, de acordo com as regras, não podia ser já destinada ao comércio, não havia problema em termos de produtos, e esses produtos reverteram a favor do Banco Alimentar. Também posso dizer que foi feita a apreensão e o destino dessa mercadoria foi o Banco Alimentar, e tivemos também uma situação de falta de asseio, porque também as carrinhas que transportam, o exemplo do pão, têm que ter e têm que obedecer a critérios de limpeza de E nesses casos asseio. as multas são muito elevadas?
Em alguns casos, sim. No caso da Arai? Sim, vamos lá ver. As coimas variam dependendo de ser uma pessoa singular ou de ser uma pessoa coletiva. Começa por aí. Depois, variam em função da importação que se faz. Se ali há uma situação de negligência ou se há ali uma situação de dolo. E, portanto, estas coimas são só aplicadas, só se pode falar nisso, e esses processos estão em curso ainda até, só se pode falar nessa perspectiva de qual é o valor das coimas depois do direito de defesa, depois de se apurar se há uma imputação, e, portanto, as coimas são variáveis. No caso da comida estragada, como podem as pessoas apresentar uma caixa? É necessário trazer uma amostra do produto? Bom, como é que é? Se não tiverem uma amostra do produto, vai ser a prova. Portanto, nós não conseguimos dizer que se comprou um peixe num sítio qualquer e que se vai à Arai depois, no dia seguinte, dizer o peixe estava estragado e nós ficamos todos mal dispostos. Isto não serve, porque não há prova. Primeiro, porque nós não sabemos se realmente aquele peixe foi comprado naquele supermercado. Primeiro, problema é ter a prova de compra. Segundo, se efetivamente as pessoas não tiveram bem, onde é que está um registro de entrada no hospital? Segundo, onde é que está o produto para conseguirmos? Ou terceiro, onde é que está o produto para se conseguir fazer a perícia para perceber se aquele peixe, afinal, de facto, não estava bem? E no caso do fast food? É um problema. É um problema. Mas aparecem muitos casos destes, por exemplo? Não, por acaso não. É o mesmo problema. Portanto, qualquer situação de géneros alimentícios, seja o peixe, seja as hortícolas, sejam as frutas, ou seja o que for, pode haver problemas em termos de segurança alimentar. Atenção que, e há uma ideia errada também, há uma questão aqui particularmente importante, e a Arai tem esse plano também em execução, que é o plano de colheitas. O que é que são as colheitas? É uma intervenção da nossa parte em termos preventivos. Essas colheitas são feitas como? Lá está com a colaboração dos operadores económicos. Nós vamos aos operadores económicos, são feitas amostras. Essas colheitas são enviadas para o laboratório aqui da regional e em função desses resultados nós percebemos se aqueles alimentos estão bem ou se não estão bem. Numa linguagem mais comum, se têm excesso de pesticidas ou se não têm, ou se não ultrapassam os limites que estão definidos por lei. E a partir daí que nós desencadeamos também os processos de contornação ou o processo de crime. Quando falamos no alimento que estava estragado, isso pode configurar um ilícito contra a ordem nacional, meramente contra a ordem nacional. Porque o estragado, vamos lá perceber o que é o estragado. O estragado, na palavra de um cidadão, pode não significar aquilo que para nós, de acordo com o quadro legal, significa estarmos perante uma situação de criminal, de ilícito criminal. Como é que é feito o controle dos pesticidas, por exemplo? O controle dos pesticidas é feito... Como é que decidem quais são os produtos onde vão avaliar? Com base nos produtos de risco. Portanto, os grupos alimentares são definidos e os produtos que são abrangidos pelo nosso Plano Regional de Colheitas estão em articulação com o que é feito a nível nacional também por parte da ASAI, que, por sua vez, tem em conta as orientações da União Europeia relativamente aos produtos que são produtos com maior risco. Estamos a falar do grupo das carnes, por exemplo, que é o grupo de maior risco. Depois, ao nível dos pesticidas, as carnes não é pesticidas, as carnes é outro tipo de análise. Ao nível dos pesticidas, estamos a falar genericamente de vários frutos e maioritariamente alguns que vêm de países terceiros, porque nós temos uma legislação da União Europeia mais apertada, precisamente por questões de saúde pública, e estamos a falar de saúde das pessoas, não estamos a falar aqui de um capricho, porque o limite de pesticida é A e devia de ser B. Não, estamos a falar de questões de saúde pública. Os números da Organização Mundial de Saúde são preocupantes. Estamos a dizer, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que há a possibilidade de haver 125 mil crianças que por ano morrem por causa da comida estragada, ou comida barra lixo, porque ou tem excesso de pesticidas ou tem outra coisa qualquer. E pode provocar doenças como o cancro, por exemplo. Para além de termos esse outro drama, que é a clara relação entre as doenças do foro oncológico e o tipo de alimentação que as pessoas têm, e percebemos também qual é o tipo de alimentação que estamos a fazer, porque dizemos que uma alimentação saudável são as frutas, isso é tudo muito bom, é preciso perceber se essas frutas não têm excesso de pesticidas. E esse controle dos pesticidas também é feito nos produtos regionais, ou seja, sim. As nossas colheitas abrangem a produção de países terceiros, de produção nacional e produção regional também, sim. E perante o fast food, esta comida rápida, muito acessível às crianças, como é que agem, como é que controlam tudo isto, principalmente nas grandes superfícies? O controle é feito. Para já existem aqui mecanismos de controle interno. Começa por aí. E, portanto, os mecanismos de controle interno destas grandes superfícies, vamos lá colocar esse exemplo, são grupos que gerem só a qualidade em termos alimentares e a segurança, que não é bem, é mais a segurança alimentar, e que estão ativos, e nós na Madeira temos, felizmente, grupos a funcionarem muito bem do ponto de vista da organização, pelos números que nós temos. Eu estou a dizer isto em função dos números que nós temos, e face ao exercício que temos de colheitas ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos. De facto, temos equipas que trabalham em prol da segurança alimentar, que naturalmente há ali um interesse económico, primeiro, que é do operador económico ter sucesso na sua atividade, mas já, sobretudo, aqui uma preocupação em garantir a segurança alimentar.
E, portanto, isso é um controle preventivo. Quando nos chega uma reclamação de um consumidor apontar, e tivemos aí situações este ano já, que foram inclusivamente notícia na imprensa, e que são processos de crime, portanto, estão a correr, e nem vou falar muito sobre isso, não é possível também, mas toda a operação interna dos supermercados, ou das grandes superfícies, é uma operação interna que significa um controle prévio em relação à segurança alimentar. Do mesmo modo, os restaurantes, por mais pequena dimensão que possam ter, desde que façam a transformação de alimentos, também devem de garantir preventivamente. E se não sabem, devem consultar as empresas de consultoria alimentar que existem no mercado, existem muitas até, para garantir preventivamente as formas como devem gerir o restaurante, a forma como deve gerir a pastelaria, a forma como deve gerir a situação de uma padaria. Porque se não cumprem condições básicas em termos da gestão da própria atividade em si, então é melhor fecharem a porta. Em termos dos restaurantes, é na higiene e na segurança sim, as infrações principais que nós temos é a falta de implementação de um sistema baseado nos princípios da HACCP, por isso é que eu estou a falar nisto propositadamente. É incompreensível como é que, e temos um número considerável de operadores económicos que, não obstante não terem problemas dessa higiene, não têm implementado um sistema de controle baseado nos princípios do HACCP, e, portanto, isso é grave, é mau, e por isso é que levam com as coimas, se permite a expressão assim de uma forma, mas são processos que nós já temos com decisão, com aplicação de coimas, porque não é possível aceitar-se que esse funcionário da segurança alimentar com este amadorismo, diria eu, de não ter implementado um sistema nesta natureza. Depois, também é importante aqui salientar um aspecto. Dúvidas que os operadores económicos tenham relativamente a esta matéria que acabámos de falar, a ARAI tem a porta aberta e já temos feito muitas ações de sensibilização precisamente para fazer a compreensão do operador económico da necessidade de ter esta operação a correr bem. Também, a propósito de ações de sensibilização, a ARAI tem tido uma colaboração com as fiscalizações municipais a propósito das vendas ambulantes, já que estamos na época de Natal. Isso aconteceu novamente este ano. Todos os feirantes, agora vou fazer a publicidade da placa central, que toda a gente vai à placa central nesta época do ano, todos os feirantes que estão na placa central, já no ano passado, como este ano, tiveram uma ação de sensibilização de informação previamente, em que nós tivemos, como teve também o representante da AT, como teve também o representante até da Guarda Nacional Republicana, e onde nós procuramos garantir a informação àqueles operadores que ali estão. Que tipo de informação é que prestam? Ao nível daquilo que têm que dar de informação ao consumidor, as tabelas de preços, as afixações dos avisos que são obrigatórios, nomeadamente ao nível da proibição da venda de álcool a menores, que essa é uma questão particularmente delicada e que eles têm que ter atenção, porque devem solicitar o cartão de identificação quando tiverem a dúvida se aquele jovem tem ou não tem 18 anos, porque as coimas são elevadas e, portanto, isso deve ser salvaguardado. Vamos ter agora no domingo, daqui a uma semana e 2 dias, temos o 23 de dezembro e o 23 de dezembro, com tudo aquilo que conhecemos da tradição do mercado, estes feirantes também têm que ter estas cautelas e, portanto, nós também temos uma atuação ao nível da venda ambulante, a atuação essa que é feita numa fase preventiva de informação, de sensibilização com a colaboração das câmaras e que, naturalmente, depois, quando vamos numa segunda fase, porque aqueles operadores estão informados, porque nós é que lhes damos a informação, de facto, pois não se compreende como é que depois violam algumas regras básicas. Em termos de rotulagem. Vamos à parte dos preços, só para, porque há imensas reclamações, eu até tenho visto nas redes sociais que volta e meia aparecem a história dos preços do mercado. Os preços têm uma prática livre. A ARAI não pode dizer que o senhor não pode vender as maçãs ou as tangerinas por acima de 5 euros. Nós não podemos fazer uma coisa dessas. E, portanto, isso é daquelas coisas que o mercado é que tem que resolver. Não compram, um ou outro. E em termos de saldos? Isso é outra história. As vendas com redução de preço têm que nos ser comunicadas antecipadamente, se for no caso dos saldos, com 5 dias úteis antes do início dessa prática, se for as liquidações com 15 dias corridos. Temos um problema, porque nós temos muitos operadores na Madeira que não cumprem esse prazo. Muitas das situações são, com as defesas aceitáveis. Porquê? Porque são lojas com franchisings, outras que são as cadeias nacionais e internacionais que avisam a época de saldos muito em cima da hora, que não cumprem a lei portuguesa, que é um problema do país. E esse prazo existe para quê? Para que depois os serviços de fiscalização do mercado, e portanto a ARAI, à parte de ser uma autoridade de segurança do mercado, também é uma entidade de fiscalização do mercado, é preciso garantir que esses operadores estão a cumprir a parte dos preços. Cuidado que, quando estamos a falar da redução de preços, ao consumidor deve ser assegurada a informação daquilo que é o preço hoje e o preço com a liquidação ou o preço com o saldo. Esta informação sobre o preço anterior e o novo preço tem que estar de forma visível. Claro que se a loja toda tiver a menos 10%,
Claro que é só fazer contas, tenho lá o 10% em todos os produtos, não há problema, não é preciso marcar produto a produto. Agora, se houver vários preços, aí o operador económico tem que efetivamente prestar uma informação ao consumidor adequada e nós, infelizmente, temos tido... E isso é obrigatório, por exemplo, para o Black Friday? O Black Friday não é uma modalidade legalmente permitida do ponto de vista do quadro legal português. Isso é uma moda americana, acho eu americana até, que foi, como tantas outras, trazida para Portugal. E isso não dispensa o operador mesmo que lhe chame Black Friday ou Green Friday, ou o que quiser, independentemente da cor que lhe chama a sexta-feira, ou então que estenda mesmo aos fins de semana, porque já não estamos só no Friday, estamos no weekend também, ou toda a semana, tem que cumprir indicação, no limite que lá ponha promoção. Põe promoção e chama o Black Friday. E isso é também passível de contraordenação. Nós temos vários processos por violação do quadro legal vigente em relação à não informação, à não indicação da modalidade de venda com redução de preço. Doutora Rafaela Fernandes, em termos de rotulagem, tem tratado muitas irregularidades? Tivemos nos brinquedos. Nós fizemos uma ação também com alguma dimensão. Tentamos cobrir o máximo de lojas de brinquedos possíveis nesta época, mais agora da época de Natal, mas já tínhamos começado em novembro. Inclusivamente tivemos nesta segunda ronda de fiscalizações com a colaboração da Guarda Nacional Republicana também, porque há sempre a matéria da contrafação também associada depois aos brinquedos e todos os riscos que daí decorrem, e nós temos ao nível da rotulagem duas dificuldades. Primeiro é o operador económico perceber que tem que ter os produtos com a rotulagem em português e, portanto, antes de lá colocar os produtos não basta estar em inglês, tem que ter lá o português, tem que arranjar a forma de, e o que acontece nesse caso, como é óbvio, nós podemos fazer duas coisas, que é esses produtos têm que ser retirados, têm que corrigir. Nós não ficamos com aqueles produtos. O operador é que tem que ter o discernimento e a rapidez de quanto mais depressa tiver as etiquetas para voltar a colocar de forma correta, mais depressa volta ao mercado. Depois nós temos a informação, no caso dos alimentos, em que tem que dar conta da data de validade, de quem é o embalador, de qual é a informação nutricional, do lote, de quem é... há um conjunto de elementos que têm que estar nessa rotulagem, se não tiver, nomeadamente a questão da validade, e tem que estar de forma clara. Se isso não acontecer, desde logo é um problema, porque depois se nós fazemos uma fiscalização, ou se há vamos imaginar que não existe ARAI, mas é um consumidor que compra um determinado produto, até mesmo para o supermercado que possa estar a vender, vamos pensar que é um supermercado mais pequeno, que comprou a um privado, que depois também temos umas coisas assim interessantes, é que nós temos pessoas que no espírito e no esforço que é de louvar, devo salientar, de, até nesta época de Natal, produzir uns bolos em casa e fazer uns pães e fazer umas broas e umas sobremesas e depois pôr a vender nos cafés. Isto é um problema, porque... Não tem rótulo, não tem ingredientes. Os pacotes de broas, por muito bom aspecto que eles tenham, nós, a partir do momento em que, na coincidência de se fazer uma fiscalização naquele estabelecimento comercial que até fez um favor à vizinha para ficar a vender aquelas broas que estão devidamente embaladas, tem um problema, não tem lá identificação nenhuma. E nós, a propósito desta questão do tipo de produtos que às vezes estão disponíveis, vou dar aqui um exemplo flagrante de uma situação que podia ter corrido mal. Nós tivemos uma situação de um pai que, com uma brincadeira de um daqueles chupa-chupas de gomas, que inventaram uma moda de fazer umas espetadas de gomas, que é um chupa-chupa de gomas, ou umas espetadas de gomas, utilizaram um material contundente, portanto madeira, um espeto mesmo em madeira, e enfiaram as gomas. Ora, quem sabe que é uma goma sabe que é um produto muito mole. E o que aconteceu nessa situação concreta, e o pai não se vai importar que eu relate isto, também não estou a dizer quem é o pai, é que aquela menina estava com a espetada de gomas na mão, a brincar num parque, caiu, que é o mais normal acontecer às crianças a escorregarem num parque, e o pau partiu-se. Não se espetou na cara, por sorte. O pai foi alarmado à ARAI, dar conta da situação, não para fazer denúncia do operador, mas olha, eu comprei negligentemente como pai, não devia ter feito isto. E nós depois estivemos a fazer uma ronda nos operadores económicos para sensibilizá-los, aqueles que potencialmente poderiam ter, para terem atenção também nesta tal história de se ter coisas diferentes para vender, não vale a pena inventar. E se tiverem dúvidas, como já tivemos situações de pessoas que nos foram bater à porta e nós estamos de porta aberta, precisamente para garantir esse esclarecimento. Senhora Inspetora, é no combate à contrafação ou aos produtos falsificados, principalmente nas feiras, que notamos uma maior atuação conjunta de todas as autoridades e também polícias. Este ano foram detectados muitos casos de contrafação? Sim, há uma prática regular de fazermos ações conjuntas também com a Guarda Nacional Republicana e com a Polícia de Segurança Pública nos mercados. Fazemos ao mercado dos lavradores, como fazemos aos outros mercados do Funchal,
e onde entra também a participação da Fiscalização Municipal da Câmara do Funchal, também devo salientar, também são parceiros nessas intervenções, e em relação a uma que foi publicitada de facto, até foi uma notícia que, tanto quanto sei, foi divulgada até pela própria RTP Madeira, de facto nós estivemos num domingo de feira no Santo da Serra, com a Guarda Nacional e com a Polícia, já tínhamos estado no fim de semana anterior também lá, e achámos que tínhamos que lá voltar, porque tivemos uma situação de apreensão de géneros alimentícios que não tinham rotulagem, precisamente. E que põe em causa a saúde pública, é isso? Pois, nós tivemos, porque a origem de nós termos ido lá foi precisamente por termos recebido a queixa de um consumidor que não passou bem e os produtos tinham um aspecto que não era o melhor. E por isso é que nós lá fomos. Nós fomos lá porque houve um consumidor que não passou bem do ponto de vista de saúde, que nos obrigou a fazer uma averiguação. A denúncia confirmou-se. Haviam várias questões que tinham que ser verificadas, por isso é que, na coincidência da operação normal que anualmente é feita, com as outras forças de segurança, também se incluiu isto no programa e, de facto, tivemos produtos com contrafação. A Guarda Nacional publicitou aquilo que fez, porque nós repartimos depois as tarefas na feira, porque a parte alimentar é a nossa prioridade, e dentro da nossa intervenção tivemos 3 autos, que significa que haviam 3 operadores no setor alimentar que não estavam bem, nomeadamente a zona de restauração, porque não tinham HACCP. E, portanto, nós tivemos que intervir e, portanto, sempre em prol da segurança alimentar. Devo dizer que... E em termos de compras na internet, como é que é feito esse controle pela ARAI? Nós fazemos, desde que haja uma reclamação de alguém, porque, por exemplo, não havia os problemas dos preços. Normalmente é o problema dos preços, nem há atrasos, questões de entregas, nem se coloca nenhuma situação dessas. Muitas vezes é a questão dos preços. O que nós fazemos é aquilo que é normal, é notificarmos o operador. Claro que depois um operador que funciona online e que se consiga encontrar a sede, se for uma sede no território nacional, e se for no continente, nós pedimos a colaboração à ASAI, do mesmo modo que a ASAI pede-nos a colaboração, e somos nós que depois fazemos o processo de instrução em tudo o que tem a ver com o comércio eletrónico ao nível dos pacotes de turísticos aqui da Madeira, dos operadores turísticos. Estamos a falar dos passeios na serra e os passeios no mar e tudo o que sejam ofertas de empresas da Madeira que estão também no comércio online e que, por algum motivo, não correu bem porque acham que houve uma violação do dever de informação. Não estou a dizer que há culpa dos operadores, estou a dizer é que o consumidor acha que não correu bem e, portanto, nós recebemos essas denúncias e, na articulação normal e no encaminhamento que a lei administrativa obriga de uma entidade que não é competente para aquela que é competente, neste caso a ASAI não pode fazer esses processos na Madeira e, portanto, manda para a ASAI, manda para a ARAI. E nós, a partir daí, fazemos a instrução e fazemos a decisão. Há muitos produtos retirados do mercado? Nós temos, sobretudo, mas está-me a perguntar em termos de alimentares, nós... Em termos alimentares? Em termos alimentares tivemos esta situação agora recente, que será mais gravosa, e é da Operação Stop de outubro, com estes produtos que estavam a circular sem respeitarem os valores em termos de temperatura da própria carrinha que transportava. E em termos do comércio eletrónico, conseguem retirar alguma coisa da internet? Repare, porque a informação, depois é sempre um problema do que está disponível no site. Porque quem não é um bom utilizador de informática ou dos sites pode ter dificuldade em aceder à informação, mas a verdade é que esses operadores têm a cautela, porque também não são amadores, estamos a falar de pessoas que quando preparam um site para vendas estão devidamente acautelados e munidos de, tecnicamente, toda a informação que lá têm que ter. E de maneira que nós temos muita dificuldade em obter a prova, e aí depende muito daquilo que o consumidor nos traz, é crucial, que é os e-mails de troca de correspondência que tenha tido, ou o print screen da hora que fez a reserva, mas às vezes os sites já não deixam. E o grande drama aí é quando existe pagamentos com a informação do cartão de crédito. Não tivemos nenhuma situação dessas, em que houvesse um consumidor que paguei e não recebi, ou paguei e o preço afinal era o outro. Não temos registro de nenhuma dessas situações. Doutora Rafaela Fernandes, muito obrigado por estes esclarecimentos. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.